Boa tarde, mais um encontro nosso em torno do Evangelho, Momento de Maria. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto hoje, como sempre ao acaso, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Sabemos que a essa bem-aventurança, virtude correspondente, é a virtude da resignação. Abrimos na parte de instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. E quem nos fala é Lacordaire, em Constantina, 1863. Nos diz ele: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Nós não vamos ler o texto todo porque ele é muito grande e o tempo é pequeno. Mas é importante essa primeira frase: venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Difícil em tempos como os que estamos atravessando, termos coragem, determinação, resignação a essas dificuldades todas que estamos enfrentando. Mas se olharmos para elas como oportunidade de crescimento e de aprendizado, se tivermos coragem, determinação, se buscarmos no Evangelho o esclarecimento para entender tudo que está acontecendo, vamos passar por mais essa turbulência, porque ao longo das nossas diversas reencarnações já passamos por tantas, não é verdade? E vamos passar por mais essa. E essa está tão próximo ao mundo de regeneração, oportunidade que nós temos de, numa próxima reencarnação, já chegarmos a um mundo regenerado. Não existe mundo regenerado sem espíritos regenerados. E o orgulho e a humildade são um aprendizado imenso. O orgulho, o egoísmo, que andam de mãos dadas, como nos dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, são o nosso grande empecilho. E a humildade é o que é capaz de combater isso. Lacordaire vai nos dizer aqui: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito e quando Deus os retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo, acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. E nossos cérebros orgulhosos têm imaginado tantas coisas tão longe da verdade do Evangelho, tão longe do amor de Deus. Somos espíritos imortais. Uma vez criados, não vamos acabar nunca mais. E a tendência é nós irmos dia a dia, cada dia, progredindo, evoluindo, até chegarmos aos mundos felizes. O que nós estamos passando aqui agora, nesse momento, hoje, é fruto da nossa semeadura ao longo de talvez milênios. Vimos há milênios fazendo as coisas erradas e voltamos à pátria espiritual, aprendemos, pedimos oportunidade de reencarnar, nos é concedida essa graça, essa bênção, e nós voltamos e muitas vezes falhamos nos propósitos que tínhamos quando estávamos no mundo espiritual. A reencarnação é a grande oportunidade de domarmos essas nossas más inclinações. Nos diz ainda o texto aqui, falando sobre mãe, sobre a situação dos pobres naquela época, né? Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, estão com frio e com fome, e vais curvada sob o peso da tua cruz,
humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. Tão atual. Foi escrito em 1863. E a situação no nosso mundo, fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, ainda continua assim para milhões e milhões de pessoas mundo afora. E nós continuamos pedindo muito e talvez agradecendo pouco. Nós temos tanto a agradecer. E olhando essas pessoas que nesse momento passam por essa situação tão difícil, as mães vendo seus filhos aos relentos, quanta dor lhes deve causar e qual é a nossa participação em minorar o sofrimento dessas pessoas. Talvez não tenhamos recursos materiais para fazê-lo, mas não é preciso, nem só de pão vive o homem, disse Jesus. As nossas preces, as nossas orações, e mesmo na questão do auxílio, quando nós não temos muito, nós encontrarmos um lugar, por exemplo, como essa nossa casa abençoada, essa grande família MAP, que continua com todas as suas atividades, a gente pode contribuir porque o pouco de cada um vai ser somado e vai chegar àquilo que é necessário para ajudar ao próximo. E lembramos aí a passagem que Jesus fala do óbolo da viúva, que só tinha 2 moedas e entregou essas 2 moedas para a caridade, enquanto outros passavam e doavam muitas moedas, muito dinheiro. E o que Jesus diz? Ela doou muito mais, porque ela deu de si. É o momento de nós nos darmos, de nós darmos de nós mesmos uns para os outros, de diminuir esse nosso orgulho tão grande, de alcançarmos um pouco mais de humildade, de reconhecermos a nossa pequenez, o nosso tamanho diante do universo. Não é humilhação, é humildade. Porque ao mesmo tempo que somos tão pequenos, somos enormes, porque somos espíritos imortais. E podemos sim contribuir na obra do Criador. E segue o texto dizendo: e tu, que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo que faz bater o teu coração, gostarias também de te enfeitar a cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra? Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sob as roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza, porque a verdadeira pobreza é a pobreza de espírito. A gente ainda vive tanto de aparência, e a gente chega nessa situação de pandemia e a gente vê que o dinheiro não faz diferença. Ricos, pobres, remediados, todos estão sendo atingidos pela pandemia. Os casos se desenrolam sem que se saiba ao certo como isso acontece, por que isso acontece. Idosos com comorbidade, sem grandes acessos a lugares de ponta no tratamento de saúde, sobrevivem, saem da doença e saem bem. Outros jovens com recursos financeiros para irem para os melhores hospitais não sobrevivem. Nós não somos só matéria. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de transição, de trânsito, de passagem. O convite do Evangelho para a gente dosar orgulho e humildade, olhar para nós mesmos e sabermos que o pobre de espírito é aquele que tem
a mente aberta para receber os novos ensinamentos. É isso que o Evangelho nos ensina, a estar sempre aberto, sempre preparado para novos ensinamentos, para o nosso crescimento espiritual. Estamos aqui só de passagem. Vamos todos desencarnar outra vez. Já desencarnamos muito e voltamos. Que a gente saiba viver esse momento com pureza, com força, com humildade, reconhecendo o nosso tamanho, tão pequeno frente ao universo, mas tão grande que ele pode ser, se soubermos dosar, dar, repartir amor, aquilo que é a nossa essência. Somos centelhas divinas, somos filhos de Deus. E nós podemos fazer essa caminhada, reconhecendo o nosso orgulho, buscando a nossa melhorar, aumentar a nossa humildade, para então, pobres, simples de espírito, recebermos toda a luz que o mundo espiritual nos dá a cada dia. Continuemos caminhando juntos, buscando a implantação do Evangelho e do Reino de Deus, a regeneração do nosso querido planeta. Ela precisa começar em cada um de nós. E claro, nós podemos. Nesse horário das 18 horas, hora de Ângelo, que carinhosamente chamamos hora de Maria. Então, unamos as mãos em prece. Elevemos nosso pensamento à nossa querida Mãe Maria. Esse encontro que não acontece somente aqui no plano terrestre, mas como dizem nossos benfeitores espirituais, é a harmonia do cosmos. No mundo real, é a hora que o bálsamo de todas as dores, o refrigério de todos os sofrimentos e angústias, neste momento gratificante das curas, dos alívios, de todas as matizes de dores, hora em que fazemos nossas catarses. Nessa hora, a porta do entendimento se abre para que possamos entender a plenitude desse maior amor, banhados por esse Espírito maior Maria, essa mãe que conhecemos como Mãe de Jesus, mas que não está só, rodeada por uma pleia de espíritos de luz, vai abrindo nossos corações e nossas mentes para recebermos essas bênçãos tão esperadas, para que elas se aprofundem e se lastreiem em todo o nosso ser. Mas, acima de tudo, Mãe Maria, neste momento que estamos sendo agraciados por essas bênçãos de luz, possamos ser os canais transmissores dessas bênçãos. Rogamos a Ti, bondosa Mãe Maria, que cubra com seu manto constelado de luz todas as pessoas que estão conosco nesse momento de prece, a todos os nomes escritos nos comentários, encarnados ou desencarnados. Pedimos aos que escreverem seus nomes e de entes queridos que informem quando o ente querido for desencarnado. Todos esses nomes serão encaminhados para as correntes de orações e prece dos nossos polos do MAP. Mãe querida, por acréscimo de misericórdia, visita os que estão nos leitos de hospitais, aos que estão em seus lares adoentados, interceda por qualquer que seja o adoecimento. Acalenta as dores do corpo e do espírito. Visita, Mãe, as crianças que estão nos abrigos de orfanatos sem a constituição de uma família. Consola os idosos que estão em asilos. Mãe, abriga e acolhe, invade os lares com teu amor e tua doçura, tua humildade, teu amor maior. Leva tua centelha para abrasar os corações aos irmãos que estão em condições de moradores de rua, aos que estão em presídios, manicômios,
casas de recuperação. E assim, Senhora, te damos graça por todo esse amor e luz que estamos envolvidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Os momentos ainda são inditosos, as dores, os sofrimentos
ainda visitam o nosso planeta, mas continuamos confiantes na certeza, doce Mãe, da Tua presença entre toda a humanidade, fortalecendo-nos, encorajando-nos, reerguendo-nos quando estamos caídos. Mãe, continue envolvendo-nos no Teu manto sagrado de luz, carregando-nos no colo nos momentos mais difíceis, Mãe. Pedimos, Mãe, por aqueles irmãos nossos que estão mais necessitados do que nós, aqueles que se encontram enfermos, nos leitos de dores, seja onde for, em todo o planeta. Olhai por eles, Mãe, levai serenidade, força, fé, coragem, juntamente com a Tua legião de anjos e arcanjos, com o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, juntamente com as equipes médicas de Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros médicos espirituais. Acampe junto ao leito de dor de cada um, levando força, fé, coragem e esperança, Mãe. Da mesma forma, Mãe, abençoai os seus familiares, levai resignação, sabedoria, discernimento, para que eles possam vencer esse momento inditoso com fé e esperança, Mãe. Pedimos também que continues amparando a equipe de saúde, a esses trabalhadores tão guerreiros que continuam na linha de frente, não só os médicos, mas também os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, toda a equipe que trabalha nos hospitais. Fortalecei-os, encorajai-os para que eles possam seguir em frente com este mesmo amor, com esta mesma garra, Mãe. Pedimos também, Mãe, que olhe para aqueles cuja hora foi chegada de retornar à pátria espiritual, Mãe, que eles possam seguir em paz, sendo recebidos pelas falanges socorristas, que irão conduzi-los ao local adequado de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento, que eles possam seguir confiantes, com serenidade, abrindo seus olhos e ouvidos espirituais, atendendo ao chamado que lhes é dado. Mãe, seja conosco sempre, fortalecendo-nos, encorajando-nos a cada dia. Olhai por aqueles que estão mais enfermos da alma do que do corpo físico, Mãe. Acolhei-os no Teu manto sagrado de luz, ajudai aqueles que estão necessitados, sem um teto nas sarjetas, amparai-os, levai força, fé, coragem, paciência, resignação, que eles confiem e sigam em frente, não perdendo as esperanças, Mãe. Bem sabemos que estás o tempo todo ao nosso lado, fortalecendo-nos, intuindo-nos, inspirando-nos. Gratidão, Mãe, pela Tua presença dioturna na vida de todos nós. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Senhor, protegei as nossas decisões, porque a decisão é uma maneira de rezar. Dai-nos coragem para, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho e o outro. Que o nosso sim seja sempre um sim e o nosso não seja sempre um não. Que também possamos ter a sabedoria de poder mudar de ideia, se for necessário. E para que isso seja possível, Senhor, protegei as nossas ações, porque a ação é uma maneira de rezar. Fazei
com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos dentro de nós mesmos. Que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco do amor que recebemos. E para que isso seja possível, Senhor, protegei os nossos sonhos, porque o sonho é uma maneira de rezar. Fazei com que, independentemente da nossa idade ou da nossa circunstância, sejamos capazes de manter acesa no coração a chama sagrada da esperança e da perseverança. E para que isso seja possível, Senhor, dai-nos sempre entusiasmo, porque o entusiasmo é uma maneira de rezar. É ele que nos liga aos céus e à terra, aos homens e às crianças, e nos diz que o desejo é importante e merece nosso esforço. É ele que nos afirma que tudo é possível, desde que estejamos totalmente comprometidos com o que fazemos. E para que isso seja possível, Senhor, protegei-nos, porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o teu milagre. Que a terra continue transformando a semente em trigo, que nós continuemos transmutando o trigo em pão. E isso só é possível se tivermos amor. Portanto, nunca nos deixe em solidão. Dai-nos sempre a tua companhia e a companhia de homens e mulheres que têm dúvidas, agem, sonham e se entusiasmam. Graças a Deus, Senhor. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.